cartaz. Bom dia, Comissão da Verdade, professor Michal Gardenkrau, quinta audiência pública, segunda parte. Os idos de 1975 no ITA e na cidade. 4 de dezembro de 2013, plenário Marichôs. Esclarecemos que todos os depoimentos da Comissão da Verdade serão abertos ao público. Está instalada a continuação da quinta audiência pública da Comissão da Verdade no dia 4 de dezembro. Bom, registrar que nós estamos aqui com Luiz Paulo Costa, seu Pedro Lobo, que são os nossos assessores aqui da comissão, hoje também acompanhando o professor Armando Milione, nossos convidados, professor Charles Kinsey, ex-reitor do ITA, professor Marco Antônio Cecchini, ex-reitor do ITA. Depois nós vamos ouvir também Fernando Rodrigues, sindicalista, e os depoimentos sobre Oswaldo Schenfelder, né? Também sindicalista falecido. Está aqui sua esposa, Maria Colombini Bastos, e seu filho, Osmar Miranda Schenfelder. Então, vamos iniciar já ouvindo o professor Charles Kinsey. Bom dia mais uma vez, eu já cumprimentei todo mundo, mas bom dia. Quero relembrar que tinha sido convocado para relatar o que vivenciei na crise do ITA em 1975. Em 1975 eu não estava no ITA, eu estava numa siderúrgica, Mannesmann-Demag, em Belo Horizonte. Então, o meu módulo, acho que você chama isso de módulo, não? É 1965, na realidade. 64, 66, mas essencialmente em 65. Foi muito bom de ter sido convidado pela Comissão da Verdade, porque eu, como reitor, chegou uma hora que eu decidi reagir contra os problemas que existiam no ITA. E a única maneira de reagir, de resolver o problema, era de fazer que o diretor da época, Castro Neves, seja tirado da diretoria do ITA. Então, para chegar nesse ponto, eu tive que entrevistar, tive que ter contatos com altas autoridades militares da época, não é? A primeira foi o ministro da Aeronáutica, Eduardo Gomes. Depois foi ver o nosso ex-chefe, o Marechal Casimiro Montenegro Filho. Depois, é lá que as pessoas às vezes duvidam, depois me encontrei com o presidente da República, Castelo Branco. E, finalmente, eu fui convocado pelo alto comando da Aeronáutica. Então, quando quis relatar isso, anos depois, tem pessoas que não acreditaram. Um reitor do ITA, inclusive, disse o senhor não tomou esses contatos. Então, fiquei extremamente magoado com isso. O que vou relatar, então, são aqueles contatos que eu tive com altas autoridades militares. Já que a Comissão da Verdade, eu acho que é uma tremenda e boa oportunidade, né, de relatar. Talvez que seja o caso de dizer como é que, saindo de uma pequena aldeia nos Alpes suíços, né, cheguei no ITA, São José dos Campos, Brasil. Então, vou relatar porque acho que é a base de tudo. Então, realmente, nasci numa pequena aldeia, em pleno inverno. Meu pai era militar, e por isso que ele estava naquela aldeia em serviço. Como todo oficial brasileiro, não é? Ele mudava de cidade cada vez que era promovido. Acompanhava e ia juntos.
Finalmente ele foi morar na cidade de Lausanne, o que me permitiu de me diplomar engenheiro na Escola Politécnica Federal de Lausanne, em língua francesa. Depois fui fazer o meu doutorado na Escola Politécnica de Zurique, onde a língua é o alemão. Depois fui contratado por uma grande multinacional, a Brand Boveri, onde fiquei como chefe de produção durante 7 anos. Aquela firma, Brand Boveri, decidiu construir uma filial no Brasil. E eu fui escolhido para dirigir os trabalhos da construção da filial na cidade de Osasco. Então, construímos uma filial, construção de máquinas pesadas, e depois fui diretor técnico industrial daquela filial em Osasco. Pelo regulamento da firma suíça, um engenheiro não pode ficar mais de 3 anos no exterior. Depois de 3 anos, tem que voltar para a matriz. Então, depois de 3 anos, não estava com nenhuma vontade de voltar para a Suíça, porque estava gostando, me tinha assimilado muito, muito bem, né, no Brasil. Então, tive muita sorte. Tive várias vezes sorte no meu destino de vida. Eu fui convocado, fui convidado pelo ministro da Educação da época. Não lembro o nome, ele se localizava ainda no Rio de Janeiro. Eu fui lá, ele disse que ele tinha feito um acordo com o governo suíço para contratar professores suíços para implantar nas universidades brasileiras as matérias relacionadas à organização industrial, que na época era uma especialidade fraca. Então, eu tinha a escolha entre várias universidades, acabei escolhendo a EEUMG, Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais. Pedi demissão da Brand Boveri, que foi um grande escândalo, e fui, então, ensinar em Minas Gerais aquelas matérias sobre projeto de indústrias, organização da produção, etc. Um dia apareceu naquela EEUMG o meu vizinho da direita, o professor Cecchini. O que ele veio fazer lá? Ele veio contratar quintanistas, que estavam realmente pertinho da formatura, né? Ele queria contratá-los para que eles sejam auxiliares de ensino no ITA. Ele precisava de alunos. Eu fui encarregado de cuidar, de selecionar os alunos, selecionei 10 mineiros. Conversando com o professor Cecchini, numa hora ele me disse, por que não viria ensinar no ITA? Então, deixei a EEUMG em Belo Horizonte e me mandei para o ITA São José dos Campos, tá certo? No ITA, eu ensinei aquelas matérias mesmo, né? Como é que se faz o projeto de uma indústria, como é que se organiza a produção, tempos e métodos, planejamento e controle da produção. Depois de mais ou menos um ano, esse era no departamento de organização da divisão de mecânica aeronáutica. Mais ou menos um ano depois, eu fui promovido a chefe daquele departamento de organização da divisão de mecânica aeronáutica. Quem me elegeu foi o meu vizinho da direita, de novo. Certo? E depois você passou mais um ano, e então fui promovido a chefe da divisão de mecânica aeronáutica do ITA. Acho que era a maior das divisões, continua sendo. Muito bem, então é dessa maneira que saí de uma aldeia e fui para a noite, tá certo? Agora, a segunda coisa esquisita, como é que fui parar a ser reitor no começo de uma ditadura militar?
Isso é realmente de se perguntar como é que pode, né? Então aconteceu o seguinte. Desculpa. O reitor na época era o professor Cecchini. Houve então a Revolução Militar, se não me engano, últimos meses de março de 1964, está certo? É lá que começou realmente começaram os graves problemas do ITA. A primeira medida que nos afetou foi que o brigadeiro Montenegro, que era, na realidade, o criador do ITA, o criador do CTA, foi passado para a reserva. Depois ele ficou promovido a marechal, depois. E foi colocado no lugar do brigadeiro Montenegro, o brigadeiro Henrique de Castro Neves. E lá, então, lá que realmente começaram os problemas do ITA. O professor Cecchini estava da minha sala de chefe da divisão de mecânica elétrica, estava vendo ele indo despachar com o brigadeiro, com uma pasta na mão. Eu pensava que coisa mais triste é um homem que tem o nível do professor Cecchini, tem que ir lá, tem que defender os interesses do ITA, tem que salvar o ITA como uma pessoa que não tem a mínima ideia do que seja o ITA. Então, primeiro foram pequenos problemas. Ele implicava. O motivo é que o Castro Neves não tinha a mínima ideia do que era o ITA, da filosofia do ITA, da disciplina consciente, por exemplo. E, além do mais, ele veio obcecado pelo comunismo. Aliás, ele foi colocado no ITA justamente para mandar embora os comunistas do ITA, tá certo? Muito bem. Então, a luta do professor Cecchini era terrível. Me dava muito bem com ele, como chefe de divisão, ele me contava os problemas que ele tinha com Castro Neves. Depois vou contar os que eu tive, não é? Chegou uma hora que, bom, talvez já adiantando um pouquinho, nos perdemos, em pouco tempo, 51 professores. E nos perdemos, na época que eu entrei no ITA, o grande problema era que 4 alunos, na véspera da formatura, tinham sido expulsos, tá certo? Mas foram expulsos mais alunos, foram presos mais alunos. Então a situação era catastrófica. Um dia o professor Cecchini diz, olha, eu não aguento mais, eu vou pedir demissão. Nós éramos vizinhos no prédio que era o H17B, se não me engano, né? Você também morou lá, não? Foi na casa dele para tentar convencê-lo a não pedir demissão, porque eu disse, olha, as coisas estão ruins com o senhor, mas imagina como é que vão ficar sem o senhor tem que aguentar. Mas ele ficou firme na decisão de pedir demissão. Ele foi substituído pelo professor Cantanhede. O professor Cantanhede era presidente da congregação. Eu não tinha com o professor Cantanhede o bom relacionamento que eu tinha com o professor Cecchini. Na realidade, eu não gostava muito dele por um motivo muito simples, porque ele não gostava de mim. O efeito da ação é a reação, não é? Não vou gostar de uma pessoa que não gosta de mim. Então, mas apesar que a gente não se adorava, né? Ele me deixou como chefe da divisão de mecânica e nunca me convocou uma única vez para um despacho. Ele me deixou na mais santa paz, né? Como chefe de divisão e também como professor. Porque não esqueça que as pessoas que têm
cargos administrativos no ITA, continua dando as aulas normalmente, não tem, né? Continua, antes de tudo, como professor. Depois que ele é administrador de uma divisão, de um departamento, até reitor do ITA. Bom, então, o professor Catanhede, ele aguentou, não sei, alguns meses, e pediu demissão. Aqui tenho as datas, mas eu acho que as datas não importam. Era, se não me engano, novembro de 1965. Ele pediu demissão um dia. Eu, como chefe de divisão, eu não me preocupei muito. Eu disse, bom, tudo bem, pediu demissão, amanhã vai ter outro. Só que o dia seguinte, o dia depois da demissão do professor Catanhede, o jornal Valparaíba publicou na primeira página: Catanhede pede demissão, Künzi indicado. Então, era curioso, porque eu tinha sido realmente sondado. O brigadeiro Castro Neves tinha um chefe de gabinete que tinha me procurado, tinha feito um montão de perguntas, mas eu nunca imaginei que o objetivo podia ser de me indicar como reitor, né? Mas, evidentemente que esse convite me preocupou muito, então eu consegui, apesar que, como chefe de divisão, não tinha autoridade, mas consegui convocar uma reunião da congregação. Aqui tem que falar de umas curiosidades. A maioria dos professores vieram na reunião, mas tem alguns que não vieram. Eu já sabia que eram os que não estavam lá muito apaixonados pelo professor Künzi, tá certo? Entre outros, justamente Catanhede. Muito bem, então eu perguntei aos meus colegas se ia aceitar ou não aceitar aquele convite. Por unanimidade, eles me sugeriram de aceitar o convite. Mas, na mesma oportunidade, um professor me perguntou: o que o senhor vai fazer com os 4 alunos expulsos? Naquele tempo, era realmente o problema do ITA, tá certo? Teve talvez muito pior, mas naquele momento era o problema do ITA, os 4 alunos expulsos. Então, eu disse, vai ser a minha prioridade número 1, resolver o problema dos 4 alunos e trazê-los de volta para que eles façam a sua formatura normalmente. O meu professor perguntou: e se o senhor não conseguir salvar os alunos, o que o senhor vai fazer? Então eu respondi: vou pedir demissão. Muito bem. Mas então aceitei o posto de diretor. Um dia depois dessa entrevista, dessa reunião com a congregação, o brigadeiro Castro Neves me chamou. Então, ele me disse que ele me tinha escolhido porque, primeiro, me dava bem com os militares do CTA, que era a verdade, me dava bem com os professores, me dava bem com os alunos, tinha sido um bom chefe de divisão. Além do mais, nós tínhamos naquela época um grupo de professores americanos, que Aliança pelo Progresso que existia na época. Me dava bem com os americanos, então me dava bem com todo mundo, tá certo? Então é o motivo pelo qual ele me convidou. Então lá os problemas pelos quais passaram o professor Cecchini e o professor Catanhede, agora estavam comigo. Realmente era um inferno. É que aconteceu o seguinte: o brigadeiro Castro Neves, ele achava que, como oficial general da Força Aérea Brasileira, era o dever dele, era um dever
de fazer a caça ao comunismo, tá certo? Esse era uma das principais metas do governo militar. Então, ele era bem intencionado, ele achava que ele fazia, que era o seu dever o que ele fazia. Mas ele era um muro que a gente não podia transpor, não é? Era uma coisa terrível. Você está pequenos exemplos. Porque ele era não só para as grandes coisas, mas também para as pequenas. Por exemplo, os nossos professores, jovens professores, eles costumavam ir fazer o doutorado no exterior. Então, um dia, um dos nossos professores voltou com o doutorado e precisava de uma moradia no CTA. Eu sabia que tinha moradias livres no CTA. Então, fui pedir para o brigadeiro Castro Neves uma moradia para esse professor, era o professor Batista. Batista, que foi reitor depois da Univap, tá certo? É para ele que é. Então, era não. As casas que nós temos livres são reservadas exclusivamente para oficiais. Era tudo não, tá certo? Enquanto isso, a situação piorava. Imagina como é que estava o ambiente no ITA, por exemplo, dois professores que foram expulsos no começo. Eu tenho os nomes aqui, mas era o professor Arpo, um deles. Aquele que tinha 13 filhos. 13 Pompeia. Pompeia, professor Pompeia. Que foi expulso, ele tinha 13 filhos, era o nosso vizinho também. Com o nome cubano lá, o Cuba mesmo. Cuba. Mas foram expulsos. Então, o ambiente no ITA era realmente péssimo. Mas, como eu falei antes, além das posições administrativas, nós continuávamos a dar aulas. Era o caso do reitor também. Além de todo aquele sofrimento, aquela batalha, tinha que continuar a dar aulas. Mas imagine o espírito no ITA, o ambiente era terrível. Então, um dia, eu decidi, eu não posso continuar daquele jeito, tem que fazer alguma coisa. Então, fiquei analisando, eu tinha 3 opções. A primeira era de ficar como reitor e de servir de escudo entre o brigadeiro Castro Neves e o ITA, da melhor maneira possível, como tinha feito o professor Cecchini e como tinha feito o professor Cantanhede. A segunda opção era de pedir demissão, mas eu fiquei com receio de pedir demissão, porque pensei eles vão impor um interventor militar. Isso aumenta o risco do ITA ser transformado numa organização militar, né? Existia esse perigo na época, muito grande. Depois, a terceira opção era partir para a luta. Tudo bem. Então, optei por essa terceira opção, partir para a luta. Agora, naquela época, isso precisa dizer que naquela época, como reitor, eu tinha uma pequena equipe de imensa confiança, corajosos, que me ajudaram demais. Então, eu vou dizer os nomes deles. É o professor Batistella, que era, inclusive, que era professor do ITA, que foi o meu braço direito nessa aventura toda. O senhor Caetano, que não era professor, era o meu secretário, muito bom senso, e o professor Obemor, que era um professor de direito, que era meu conselheiro legal, vamos dizer, né? Essas 3 pessoas, realmente, como eu vou contar daqui a pouco, tomaram riscos
Não sei o que teria feito sem eles. Estou escrevendo um livro sobre isso, que eu vou dedicar àquelas 3 pessoas. Eu acho que os 3 faleceram. Batistelli talvez não, eu vi ele não faz muito tempo. Também, então os 3 faleceram. Muito bem, então eu fiz uma... Cristina também ajudou você bastante. Ah, sim. Arrumei cheguei no ITA, eu era divorciado. Então arrumei a minha segunda esposa no ITA. Ela ajudou bastante. Ela ajudou muito, essa é verdade. Muito bem, então fiz uma reunião com a minha pequena equipe e nós dizemos, tudo bem, vamos partir para a luta, mas o que é? O que vamos lutar aqui? E nós chegamos a algumas conclusões. Não adianta contratar advogados. Nessa situação atual, não adianta. Procurar ajuda junto a políticos em Brasília, senadores biônicos, deputados, não adianta. Tentar encontrar o apoio de pessoas importantes, presidentes da indústria, não adianta. Nós temos que lutar diretamente com os militares. Nós temos que encontrar a ajuda junto aos militares. São eles que têm o poder. Então, nós temos que procurar resolver os nossos problemas junto aos militares. Então, essa é a decisão que nós tomamos. Então, a primeira... Pensamos, a primeira pessoa que nós temos, que eu tenho que pedir uma audiência, é o ministro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, porque ele é o superior direto de Castro Neves. Então, um dos meus colaboradores, 3 colaboradores, conseguiu marcar uma audiência com o ministro Castro Neves. Eduardo Gomes. Curiosamente, por sorte, naquela época o brigadeiro Castro Neves estava doente. Ele estava no hospital da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Ele tinha úlceras. Era uma consequência normal, não é, daquela luta. Então, eu pedi autorização ao brigadeiro Vassalo, que ele chama, não é? Vassalo, que eu vi assim, né? Vassalo, que era o chefe de gabinete. Pedi pensei, tem que falar, o meu chefe atual é o brigadeiro, é o coronel Vassalo, eu vou falar para ele que eu vou me encontrar com o ministro. O Vassalo, que era considerado como um homem má pelos meus colegas, a mim ele me ajudou muito. Ele tentava sempre conciliar o reitor com o diretor. Ele era um papel difícil para ele, porque ele era coronel, ele era militar, mas realmente eu preciso dizer que ele fez tudo que pôde para tentar consertar as coisas. Quando ele soube que ia ver o ministro, ele até me ofereceu uma carona no aviãozinho da diretoria do CTA, então nós fomos para o Rio de avião. No avião, Bandeirantes, né, o primeiro avião construído no ITA, no avião eu pensei que poderia ser interessante levar o coronel comigo, poder dar boa impressão ao ministro, de eu chegar com um coronel, não é? que atualmente é o diretor do CTA, na ausência do Castro Neves. Então, o convidei para vir comigo. Ele hesitou, mas acabou concordando. Muito bem. O Ministério estava pertinho do aeroporto Santos Dumont, naquela época, nós fomos a pé. Lá aconteceu uma coisa curiosa, na recepção do Ministério,
Eles me esperavam, sabia da minha vinda, me disseram para subir até o 4º andar, usando o elevador dos generais. Então, pela primeira vez na minha vida, eu usei o elevador dos generais. E o coronel, que não tinha direito ao elevador dos generais, ele me acompanhou. Então, era provavelmente a primeira vez que ele também usou o elevador dos generais. Muito bem, nós fomos no 4º andar, onde tinha o gabinete do ministro. O ministro era uma sala muito grande, muito bonita. O Eduardo Gomes era uma pessoa miúda, baixinho, magrinho. Ele me recebeu com muita cortesia, sentamos. Então, o que eu queria dele era que os alunos não sejam expulsos. Não me preocupava muito com os problemas do ITA. O que me preocupava era o compromisso que tinha tomado em frente à congregação de salvar os alunos. Então, falei para ele que esses 4 alunos, que eu duvidava muito que eles eram comunistas, pelos simples motivos que os professores americanos que estavam ensinando no ITA naquela época, os convidaram para ir terminar os estudos nas universidades americanas. Ora, já naquela época, para conseguir um visto para os Estados Unidos, tinha que contar até dos avós e do bisavô, não é? Então, falei para eles, se eles foram convidados para continuar os estudos dos Estados Unidos, eu duvido muito que eles sejam comunistas, porque eles não seriam convidados como comunistas. Então, percebi logo que ele era brigadeiro, Eduardo Gomes era obcecado pelo comunismo. Suponho que ele que repassou isso ao Castro Neves. Ele disse, não, mas esses 4 alunos não prestam mesmo, eles são comunistas mesmo, eu não vou mudar a decisão da expulsão deles. Depois pensei, bom, vou falar um pouco do ITA. Então, falei, ministro, olha, nós temos também problemas com o Castro Neves. Então, comecei a contar os problemas que nós tínhamos no ITA devido à administração do Castro Neves. Então, o ministro me diz, olha, o Castro Neves é um grande general, eu tenho absoluta confiança nele, ele está fazendo um muito bom trabalho no ITA. Bom, então, enquanto isso, vocês estão lembrados que o coronel Vassalo estava comigo, não é? Ele ficou calado. Ele não falou nada durante toda a nossa conversa. A conversa durou meia hora, talvez. Acho isso, e estou certo, não é? Eu acho que era o comportamento dele de não falar, eu acho que era certo, considerando a situação. Então, nos despedimos do ministro, ele foi sempre muito educado, mas não adiantava. Então, voltei muito decepcionado para o ITA, não tinha dado certo, simples. Tinha fracassado na minha missão. Então, a minha turminha, nós pensamos, e agora? Quem é que nós vamos ver agora? Então, veio a ideia, bom, finalmente, o brigadeiro Montenegro não é mais brigadeiro, ele é marechal do ar. É um posto mais alto que se pode imaginar na hierarquia militar, né, da aeronáutica. Então, eu acho que vamos conversar com ele. Então, lá, desta vez, eu fui acompanhado pelo professor Batistella. Nós pegamos um ônibus, marcamos, era sempre 10 horas. Curiosamente, quando a gente marcava um encontro, era sempre 10 horas, certo?
Então, na véspera, bem lá pelas 10 horas, pegamos um ônibus que nós pagamos com nossos próprios recursos, não é? E nós fomos de ônibus para o Rio de Janeiro. Chegamos lá de manhã, nós nos oferecemos um táxi até a Palacete do Marechal Montenegro. Ele morava realmente numa casa muito bonita. E lá fomos nós, ele nos esperava com a esposa, Dona Antoniette, se não me engano, não é? O Marechal era cego já naquela época. Ele teve problemas de visão, não é? Mas ele já era cego. Então, eu contei, com a ajuda do professor Batistella, contei as nossas misérias, nossos problemas. A Dona Antoniette ficava sempre por perto, porque ele era, vamos dizer, que ele era os olhos do Marechal, tá certo? Mas quando eu terminei de contar a minha história, ele disse: olha, eu não tenho condições de fazer nada a favor do ITA. Eu tinha, no meu grupinho, nós tínhamos elaborado um relatório de umas 30 páginas, onde era relatado com provas, documentos de comprovação, o que estava acontecendo, com o nome dos professores que não tínhamos perdido, o nome dos alunos que tinham sido presos. Então, esse relatório eu entreguei. Então, eu tinha feito 6 cópias. Eu entreguei uma cópia para o Marechal, pedindo a gentileza da Dona Antoniette ler para ele. Mas, com o Batistella e eu voltamos de táxi até a rodoviária, de ônibus até São José dos Campos, e nós estamos não totalmente pessimistas. Nós pensamos, nós não acreditamos muito que o Marechal realmente não tinha mais poder nenhum. Nós pensamos que ele vai fazer alguma coisa. Mas o tempo passou e realmente não aconteceu nada. Então, nova reunião. Bom, agora estamos perdidos. As pessoas que tinham o poder de decisão, especialmente Eduardo Gomes, o ministro, não vai nos ajudar. Então, estamos perdidos. Depois, eu acho que o professor Obemor falou, mas quem tem em cima do ministro da Aeronáutica? O ministro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, também tem um chefe. E quem é o chefe dele? O chefe dele é o presidente da República, tá certo? Marechal Castelo Branco. Vamos tomar contato com o Marechal Castelo Branco? Achei difícil dizer, olha, não é que o Charlie vai telefonar para Castelo Branco, vai dizer: ô Castelinhas, é o Charlie do ITA, preciso de você tem um momentinho para mim, quando você poder me receber? Era nada disso, né? Marcar uma audiência com o presidente da República não era tão fácil assim. Mas acontece que o professor Obemor era cearense com muita honra. E ele conhecia muito bem o senador biônico do Ceará, Salazanza, coisa desse tipo. Esse senador era muito amigo, senador cearense, era muito amigo do presidente, que era também cearense. Sendo senador, ele tinha sido, na realidade, colocado como senador pelo presidente da República. Então, o Obemor conseguiu marcar um encontro com aquele senador, sempre no Rio de Janeiro, sempre no bairro das Laranjeiras. Eu acho que lá que aconteciam as coisas, do tempo do regime militar. E lá fomos nós de novo, não é? de ônibus noturno, num pequeno hotel, no bairro das Laranjeiras, num pequeno hotel modesto. E lá então encontramos, numa pequena sala, nós encontramos aquele senador. Então, mais uma vez, contei as minhas misérias, né? Mas com a ajuda, desta vez, do professor Obemor, que era muito
bem considerado por aquele senador. Os dois, aparentemente, realmente se conheciam muito bem. Então, o que nós pedimos? Nós não pedimos ainda um encontro com o presidente. Nós pedimos que ele falasse para o presidente dos problemas do ITA. Nós queríamos ele apenas como intermediário, para contar ao presidente da República o que estava acontecendo no ITA. Então, essa que era a verdadeira intenção nossa. Não pedimos uma audiência. O senador, o que eu fiz? Entreguei o relatório, o segundo, não é? Eu tinha 6, entreguei 2 exemplares, um para o senador e um para que ele entregasse para o presidente. Porque realmente esse relatório ele era muito bom porque tinha provas de tudo. Tinha uns 30 páginas, então nós pensamos, se realmente o presidente da República tiver a oportunidade de ler esse relatório, ele vai ficar impressionado com o que está acontecendo no ITA. Bem, voltamos para o ITA, eu continuei com as funções administrativas da reitoria, com as minhas aulas. E um dia fui chamado no telefone. Tínhamos uma secretária que não era habitual. Quem era a nossa secretária, como é que ela chamava? Yolanda. Yolanda estava de férias. Então a Embraer me tinha emprestado uma moça que era a nossa secretária. Ela me chamou, olha, tem uma pessoa querendo falar com o senhor. Foi no telefone. A pessoa falou, olha, é o reitor 15, porque me chamam de 15, não é? O 15 aqui tem 2 pontos no I. Então, aqui foi interpretado, isso em alemão é U, uma letra que os brasileiros não conseguem pronunciar de jeito nenhum. Podem tentar, não vão conseguir. Muito bem, então passou por 2 I, então de 15 se virei 15, então era realmente o professor 15, inclusive nos altos escalões da aeronáutica. Ele falou, então é o reitor 15, então ele me convocou, me disse, o senhor vai comparecer, vai vir no Rio de Janeiro e vai se encontrar tal dia, o dia não lembro, mas às 10 horas, no banco, em frente era Real, não é? Naquela época, da Companhia Real, no aeroporto Santos Dumont, às 10 horas em ponto, tal dia. Eu tentei saber se posso saber por quê, ele não respondeu a minha pergunta. Então, eu estava começando a ficar muito preocupado também com isso. Eu, graças a Deus, naquela época, eu tinha ainda a nacionalidade suíça. Eu pensava, eles não vão poder... O que eles podem fazer é me expulsar. Isso é bem possível que acabe acontecendo. Mas eu não acho que eles vão poder me prender, que nem os meus colegas. Mas então, naquele dia, desta vez ela insistiu, sozinho. O senhor vai se encontrar sozinho às 10 horas no banco em frente do balcão da Real. Eu cheguei, foi evidentemente de ônibus, não é? Cheguei muito cedo, então fiquei passeando pelo aeroporto Santos Dumont. E depois, às 5 para as 10, eu não fui sentar no banco, não. Eu pensei, eu vou me esconder, de longe eu vou ver quem é que vai sentar no banco às 10 horas. De toda maneira, a pessoa não me conhecia, não ia ver que estava observando. Às 10 horas, em ponto, chegou um senhor, paisano, elegante,
mas eu vi imediatamente que era um coronel, a pesana. Olha, com a nossa experiência, nós estamos cheirando imediatamente quem é militar. Nós temos esse feeling de descobrir quem é um militar. Então eu vi que era um militar, então pensei, tranquilo. Então fui lá, me apresentei, disse, professor, o senhor vai me acompanhar. Eu falei, para onde? O senhor vai ver. Então ele tinha um carro, dirigiu o carro, fui como passageiro, e lá fomos nós, não falamos nada, eu preocupado, onde será que ele está me levando, né? E fomos de novo no bairro das Laranjeiras, e lá entramos numa casa bonita, para sete, onde que tinha vários guardas na entrada, a pesada, não tinha nenhum militar. Fomos estacionar atrás do prédio, saímos do cara, aquele senhor que não sabia nada dele, me levou pela porta de trás, pela cozinha, me levou para uma sala, muito chique, muito bonito, com móveis antigos, não tinha ninguém, não tinha empregado, não tinha ninguém. Ele disse, o senhor, lá que ele falou, o senhor vai se encontrar com o presidente da República. Fala os seus problemas, mas seja breve. Já estava muito angustiado, né? No ônibus não consegui dormir, porque não tinha a mínima ideia de quem ia encontrar, o que ia acontecer comigo. Então lá quase desmaiei, pensei, mas não é possível. Mas o que eu vou falar? Fiquei nem esperando nem 5 minutos, ele me levou para uma pequena sala, e lá estava o Castelo Branco. A pesana elegante, com gravata, sentada atrás de uma pequena mesa. E o que mais me impressionou logo era que ele parecia ter sido prensado assim, tá certo? Não tinha a cabeça característica do povo dele lá, não é? Mas ele não tinha pescoço. Aliás, tem fotografias aqui, vocês querem circular, vocês vão ver as primeiras páginas aqui. Ele me fez sentar na frente dele, sempre bem, se levantou, me cumprimentou e me pediu, como sempre, não é, o que está acontecendo no ITA. Então contei de novo, eu sabia já decorar a história, não é? Contei de novo o que estava acontecendo no ITA. E no fim, eu disse ao presidente, eu tenho aqui um relatório onde que tudo que eu lhe contei está escrito e, além do mais, está documentado, tem com provas. Então ele me disse, o senhor vai entregar esse relatório ao meu ajudante de ordens. Então, assim que descobri que aquele senhor que me buscou no aeroporto era o ajudante de ordem do presidente, tá certo? Ele me disse, olha, professor, esse encontro não aconteceu. E se o senhor contar que não nos encontramos, eu vou negar. Então, assim que acabou a nossa reunião. Eu pensei, já comecei a ser um pouco mais otimista, porque pensei, bom, agora vou ficar de consciência tranquilo, porque falei com a mais alta autoridade militar do Brasil. Ou ele vai fazer alguma coisa, ótimo, ou ele vai fazer nada, então não é minha culpa. Então, o tempo passou novamente, uns 10, 15 dias, e lá apareci na reitoria, depois de uns 15 dias, sem nenhuma notícia.
apareceu na reitoria um tenente brigadeiro da aeronáutica. Ele me disse o seguinte: o senhor vai vir no Rio de Janeiro. Ele mexia comigo à vontade, não é? Era que nem um negócio de xadrez aí. Era apenas um peãozinho aí. O senhor vai vir no Ministério da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, tal dia, tal hora. Eu perguntei por quê. Não se preocupe, é de seu interesse mesmo. Então, lá fui eu de novo. Se me lembro, coisa curiosa, que também é bom relatar, talvez. Tudo que acontecia comigo, as convocações que recebia de autoridades militares, o coronel Vassalo sabia de tudo. Isto é, a direção do CTA estava sendo muito bem informado sobre tudo que acontecia. Então, me preocupava um pouco também. Então, Vassalo, de novo, ele soube dessa convocação e simplesmente, gentilmente, me ofereceu uma carona de avião. Tá certo? Fomos para o Rio, então, com Bandeirantes, que estava cheio também de civis. Chegando no Rio, ele me disse: nós vamos decolar às 4 horas, o senhor fica à vontade. Cada um foi cuidar dos seus afazeres. Eu fui para o Ministério. Eu pensei, é muito provável que seja o ministro que está me chamando, que ele pensou melhor. Sempre eu era mais para do lado otimista. Pensou melhor e está me chamando. Então, lá no Ministério, fui novamente recebido pelo sargento de plantão, que de novo me levou no elevador dos generais até um andar que eu não sabia que andar que era. Mas não era o 4º andar. Apesar que continuava achando que ia me encontrar com o ministro. O sargento me fez sentar numa pequena sala de espera, e pouco depois apareceu um tenente brigadeiro, que veio me chamar: senhor, é o professor 15, sim, então, por favor, quer me acompanhar? Entramos numa sala, onde tinha uma gigantesca mesa de reunião, e em torno dessa mesa, um montão de tenentes brigadeiros. Nunca tinha imaginado que tinha tantos tenentes brigadeiros no Brasil. Então, mas não sendo totalmente burro, eu imaginei que era o alto comando da aeronáutica, não é? Realmente era. Na ponta da mesa tinha um brigadeiro que aparentemente estava dirigindo a reunião. Então ele disse ao professor: conta o que está acontecendo no Itamba. Conta. Então, mais uma vez, foi contando a minha história. Depois, não me interromperam. Aliás, também não me fizeram sentar, mas não me interromperam. Fiquei em pé, apoiado na parede, e lá na frente tinha aquela gigantesca mesa. Aliás, tem uma coisa que achei curiosa. Tinha um armário, dessa altura mais ou menos, e em cima desse armário tinha todos os capes de generais. Eu me perguntei como que eles vão encontrar os seus capes, são todos iguais. Aí eu me preocupei com esse tipo de coisa. Tudo bem. Depois que eu relatei os meus problemas, aliás, aqui você tem um artigo também que está escrito: a escalada do professor Charles. A primeira vez que foi publicado o que aconteceu comigo. Depois, então, ele me perguntou: professor, o que o senhor está aconselhando? O que tem que fazer?
Então eu disse, o brigadeiro tem que tirar o brigadeiro Castro Neves do ITA. Tem que pôr no lugar dele um brigadeiro que seja antigo aluno do ITA. Ele disse, olha, não temos nenhum oficial que tenha o nível suficiente para ser reitor do ITA. Nenhum ex-aluno oficial chegou a brigadeiro. Então, mas eles começaram a falar, me esquecer, começaram a falar, e um falou, olha, quem tem o mais alto nível, que é tenente-coronel, que se formou no ITA, Paulo Vitor da Silva. O Paulo Vitor da Silva, não, mas ele é apenas tenente-coronel, ele não tem condições. E começaram a conversar, citando outros nomes de coronéis. Né? Me esqueceram completamente. Depois o oficial na ponta da mesa, ele se lembrou da minha presença e disse, professor, o senhor está dispensado, muito obrigado pelas informações. Então, ninguém me acompanhou para sair da sala, me encontrei num corredor do Ministério da Aeronáutica sozinho, estava pensando, podia ser um terrorista, tá certo? Totalmente solto no Ministério, onde é que tem uma reunião do alto comando da aeronáutica, né? que beleza, não é? Mas eu me virei sozinho, desci sozinho no elevador do suboficial, do sargento. Tinha que esperar até 4 horas. Era mais ou menos, talvez 11h da manhã, então eu fui para passear, aproveitei, peguei um táxi, fui até a Avenida Nossa Senhora, como é que chama? A Avenida Atlântica, fiquei passeando até às 13h, às 4h, então voltei para o ITA. Bom, não acontecia nada. Olha, por favor, pega as fotografias. Aqui é o Vassalo, Cantanhede, eu. Vamos deixar circular. Então não aconteceu nada, mas um belo dia nós soubemos que o brigadeiro... desculpe, não acabou. O alto comando, o chefão lá, que dirigia a mesa, ele me disse, agora, professor, o senhor tem que entender que não podemos desprestigiar a aeronáutica, pensando em tirar o brigadeiro Castro Neves. E agora, se o senhor também pedisse demissão do ITA, foi muita malandragem, né? Teríamos 3 reitores que se demitiram no espaço de pouco tempo. Isso poderia ser uma boa justificativa para nos retirarmos o brigadeiro Castro Neves. Então, eles me pediram para eu pedir demissão. Então, mais uma vez, convoquei uma reunião da congregação. Desta vez, como reitor, tinha esse poder. Ninguém me tinha dito que não podia contar desse encontro com o alto comando. Então, falei que me tinha encontrado com o alto comando. Que ele dizia, um detalhe. Ele me disse, olha, o senhor se demite e nós vamos resolver o seu problema. Então eu disse, muito bem, brincadeira. Agora, se eu me demitir, o senhor não resolver o nosso problema. Então ele disse, olha, não vamos resolver o seu problema, e como que o senhor pode desconfiar da palavra de um oficial general da aeronáutica? Ele se ofendeu com a minha pergunta. Bom, então fiz uma reunião da congregação, contei aos professores que tinha acontecido no Rio, com o alto comando, que eles exigiam que eu pedisse demissão.
Não achava ruim porque também não tinha salvo os 4 alunos. Eu tinha me comprometido a pedir demissão caso que eu não conseguisse salvar os 4 alunos. Aliás, falando dos 4 alunos, agora voltando um pouco atrás, um dia o Castro Neves ligou e disse, olha, os seus 4 alunos estão na portaria, eles vêm buscar os seus pertences. Vai buscá-lo, tem um jipe esperando lá embaixo da reitoria. Então, tudo bem, fui lá na portaria e encontrei os 4 alunos que estavam lá. Levei eles para o H8, né? Eu, gentleman, cavalheiro, deixei eles tranquilos, fiquei por fora do H8 esperando eles. Esperando, eles estavam fazendo as suas malas, né? Quando apareceu um major, e o major ele falou, professor, cadê os seus alunos? Então ele disse, não, eles estão arrumando as coisas, estão fazendo as malas, levando as suas coisas. Ah, eles estão arrumando as suas malas, eles estão no restaurante, em cima da mesa, fazendo um comício. Realmente eles estavam no restaurante fazendo um comício. Então foi muito chato. Muito bem. Então eu falei, olha, eu vou pedir demissão, agora eu vou pedir uma coisa aos senhores, professor. Um de vocês vai provavelmente ser convidado para ser o meu sucessor. Agora vocês têm que me prometer que nenhum vai aceitar ser reitor do ITA. Então, prometeram. Aconteceu aqui uma coisa curiosa, não, realmente nenhum professor aceitou, não sei se alguns foram convidados na oportunidade, não sei. Mas eles foram buscar um engenheiro que se formou no ITA, que era o Canuto. Talmir Canuto Costa, que era engenheiro num dos institutos do CTA. Então, o Canuto foi então designado como reitor interino, tá certo? Então, eu passei. Aqui aconteceu uma coisa que também me ficou um pouco na minha consciência. A passagem de um comando, inclusive a diretiva da reitoria, se faz numa espécie de cerimônia, não é? Um diretor do CTA no meio, o futuro reitor aqui, o futuro ex-reitor aqui, e um tem que dizer, eu passo a reitoria para Canuto, ele diz, aceita a reitoria. Uma cerimônia que foi presidida pelo Castro Neves mesmo. Tinha sido organizado, não sei porquê, um pequeno coquetel. Essa transmissão de carga acontecia na secretaria do ITA, que era ao lado do escritório do reitor, do gabinete do reitor. Eu não fiquei para o coquetel. Voltei na minha salinha como simples professor do Departamento de Organização da Divisão de Mecânica Eletrônica, e não fiquei, depois fiquei arrependido. Achei que foi uma tremenda falta de fair play. De ter ficado, não é? Ficar frio, aproveitar do coquetel com bom humor. Então fiquei realmente com remorso de não ter ficado. Achei que era muita falta de fair play, como se fala, não é? Muito bem. Justamente, então, poucos dias depois, o que aconteceu? O brigadeiro Castro Neves, que era brigadeiro de 2 estrelas, foi promovido a 3 estrelas. Foi promovido como diretor da engenharia da aeronáutica. Uma promoção. Só que o posto de diretor do CTA não era de major brigadeiro, era de brigadeiro 2 estrelas. Então, sendo ele promovido, ele tinha que era uma promoção.
Então, ele tinha que ir a Brasília assumir a diretoria da engenharia. Então, foi uma maneira que eu achei extremamente inteligente ao alto comando, a quem ter resolvido o problema. Ele não saiu do ITA, vamos dizer, ofendido. Ele saiu do ITA com promoção, mas o CTA se livrou dele. Tá certo? Então, o que aconteceu poucos dias depois? Apareceu o tenente-coronel Paulo Vitor da Silva para assumir a diretoria do CTA interinamente, porque ele não tinha patente suficiente para ser diretor do CTA. E o Paulo Vitor da Silva, que era o ex-aluno do ITA, realmente conseguia em pouco tempo fazer que o ITA voltasse o que ele era antes da crise, tá certo? Ele ficou 7 anos, o Paulo Vitor da Silva. Agora eu pergunto a vocês, na minha opinião, eu dei aquele toquezinho no alto comando da aeronáutica para que eles colocassem um ex-aluno do ITA, né? Mas acontece depois de um certo tempo, então vamos dizer que é missão cumprida. Foi tirado o Castro Neves, foi colocado um ex-aluno do ITA no lugar. Uhum. Muito bem. Então, o brigadeiro Paulo Vitor da Silva escolheu como reitor Lacaz Neto, professor de matemática. Foi feita a transmissão de carga do Canuto para Lacaz Neto. E foi uma festa tremenda. Todos os alunos presentes, todos os professores presentes. Eu não tinha encontrado um lugar para sentar, eu não podia falar nada. Estava no fundo da sala, em pé, no fundo do auditório, que agora se chama de Lacaz Neto, não é? Eu estava muito magoado, muito magoado. E naquela hora eu decidi pedir demissão do ITA. Então, 51 professores saíram, foram expulsos, um pediu demissão, e sou eu. Então, eu saí, realmente, voltei para a indústria durante 16 anos, tentando esquecer o ITA. E em 1982, voltei para o ITA, onde que fui diretor de ensino e vice-reitor do GESEM, onde fiquei até que eles mandassem embora com 70 anos, né, em 1995. Então, essa é a minha história. Agradeço a paciência. Passei da 1h30? Acho que passei, hein? Então, eu queria registrar aqui a presença do Constâncio Defines, que é da Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial Abicair, né? O professor Charles Kinsey é o presidente, né? Vou passar por o reitor, ex-reitor Cecchini também, se queira. E aí a gente depois termina com as perguntas. Armando tem uma pergunta, e para a gente já passar para outra fase. Meu nome é Marco Antônio Cecchini, fui reitor do ITA de 1960 a 1965, portanto, durante a época mais crítica da Revolução de 64. Eu vou falar muito pouco, porque já fiz uma apresentação do meu papel, vamos dizer, durante a Revolução, que foi iniciado com uma discussão, digamos, em alto nível, naturalmente, mas uma discussão com o diretor Castro Neves, conforme mencionou aqui o professor Kinsey, e pedi demissão do cargo em virtude de uma porção de discussões de problemas não resolvidos. O problema, vamos dizer, que não teve solução adequada e que me levou à demissão
foi quando ele ameaçou o presidente do Centro Acadêmico Santos Dumont, isso foi a gota d'água, presidente do Centro Acadêmico, o França Lima, ameaçou ele de desligá-lo, acusando-o de comunista, porque essa era a tônica da época. Bastava ser contestador, que era taxado automaticamente de comunista. Foi o meu caso também. Eu também fui chamado de comunista pelos jornais e tal, mas, curiosamente, a mesma pessoa que me acusou de comunista, ou deu a entender que eu seria comunista, depois me deu um atestado de que eu não era comunista e que eu era, inclusive, católico e recebi, o que é o brigadeiro Castro Neves. O que eu queria acrescentar, não vou voltar a falar sobre todos esses assuntos, é que o professor Kinsey foi extremamente corajoso em tomar essas atitudes todas. Nós só viemos a saber depois de algum tempo em que já o problema tinha sido resolvido. Eu queria também mencionar que tinha grande admiração, e tenho grande admiração pelo professor Kinsey, e demonstrei isso quando fui contratá-lo em Belo Horizonte. Nós pegamos um avião do CTA e fomos até a Universidade Federal de Minas Gerais, porque nós sabíamos que havia um professor suíço que tinha passagem pela indústria com sucesso e que poderia nos ajudar na instalação de uma divisão nova no ITA, que era a divisão de engenharia mecânica. Essa divisão foi ativada graças a um convênio que foi estabelecido com a Universidade de Michigan, que trouxe 12 professores em diversas épocas, durante 5 anos, e que nos ajudaram a instalar essa divisão. O professor Kinsey foi um desses professores, mas não da Universidade de Michigan. Isso é uma contribuição nossa. Então, era isso que eu queria dizer, né? Essencialmente, não tenho... Já o que eu tinha que dizer, já disse. Muito obrigado. Professor Milioni, quer fazer uma pergunta? Armando Milioni. Bom dia a todos. É uma pergunta curta, professor Kinsey. E eu queria apenas que o senhor me desse a sua interpretação para um fato que me inquieta bastante. Por volta de 2006, saiu da vida de Casimiro Montenegro Filho, uma escrita por Fernando Moraes, que foi o escritor indicado pela família de Montenegro, numa iniciativa conjunta do ITA, da Fundação Casimiro e da Embraer, que deu aquele livro que todos conhecemos e que conta a sua história. História, aliás, que é para mim sempre um prazer ouvir de novo. O senhor já teve a oportunidade de contar algumas vezes, inclusive em reuniões da AEITA, e é muito curioso como a história tem assim uma sequência que é sempre idêntica. O senhor não pisca. A história é sempre muito, muito bem contada. Portanto, ela é de conhecimento de todo mundo há muito tempo. No entanto, na biografia que foi publicada 3 meses antes da biografia de Fernando Moraes, que foi escrita por Osiris Silva e Décio Fischetti, não há uma só linha em relação a toda a sua história. E eu sei que eles conheciam porque o senhor a contou em reuniões em que eu estava presente e eles estavam presentes. E isso é uma questão que me inquieta, porque o livro deles, também é uma coisa que eu nunca compreendi inteiramente, ele foi distribuído gratuitamente aos milhares pela Associação dos Engenheiros do ITA, com ares assim de uma versão oficial dessa história, que é o ponto nevrálgico da história do ITA na década de 60, né? Um dos pontos mais importantes da história do ITA. E, no entanto, se não me engano, o nome do senhor, no livro do Décio e do Osiris, que aparentemente foi publicado com muita pressa, porque tem erros de português constrangedores, e muitos, portanto, sem nenhuma revisão, o senhor aparece seu nome 1 ou 2 vezes, e essa história é completamente omitida, o que para mim é a insinuação de que eles não acreditam no senhor. Mas eu gostaria da sua interpretação a respeito, por favor.
o primeiro foi publicado o livro de Fernando Moraes, que é um livro muito bem escrito, na minha opinião, mas ele realmente fala muito pouco daquela crise do ITA dos anos de 64, 66. Fala um pouquinho de mim, mas muito pouco também. Na última página do livro dele tem uma relação das pessoas que ele entrevistou. Entrevistou muitas pessoas, mas não me entrevistou a mim. Então, eu, quando vi isso, escrevi para ele uma carta, reclamando ele não me ter entrevistado, porque eu era, como reitor do ITA naquela época, eu era certamente a pessoa mais bem informada sobre os problemas do ITA. Eu enviei essa carta para a editora dele, porque não tinha o interesse dele, mas nunca respondeu. Quanto ao segundo livro, que não saiu antes, mas saiu um pouquinho depois, pouco tempo depois, o que achei muito estranho, escrito por Osiris e Silva, tem uma história totalmente diferente. Isto é um capitão do ITA que se encontrou com o presidente da República, não sou eu. É um capitão que se encontrou com... Então, é uma história paralela, onde que ele trocou as personagens da época pelas personagens que ele achou que tinha que pôr no lugar. Então, eu fiquei extremamente escandalizado, eu diria, com esse livro. Certo? Agora, uma coisa que é bom deixar claro, eu contei a minha história, o que não significa que outros professores não tinham também feito alguma coisa. Mas eu estava extremamente sozinho. Esse era um dos grandes problemas meus. Eu me sentia muito só com os meus 3 colaboradores, mas finalmente eu era o responsável disso tudo. Então eu me sentia muito sozinho. Hoje, muitos anos depois, eu estou consciente que talvez um grupo de outros professores, talvez Lacaze, por exemplo, né, tinha também feito alguma coisa. Mas nunca tive uma prova disso. Não sei de nada. Então, minha opinião sobre os livros, primeiro, ele não entrevistou quem era a reitora na época, e o segundo, então, eu achei simplesmente catastrófico. Então, nós vamos, professor 15, o relatório nosso vai constar o depoimento do senhor, né, na íntegra, né? Vamos trabalhar esse relatório. Podemos separar esse relatório e mandar para o Fernando Moraes. Temos o e-mail, e é importante até mandar, porque pode ser que saia um filme do livro dele. Cita a história, mas ele disse que ainda não é suficiente. E não foi entrevistado, a gente manda. Até porque é importante ter todo... Porque se sair um filme sobre o ITA, acho que é importante dar essas informações. Então, esse depoimento, até já estou pedindo para a nossa assessoria passar por e-mail para o Fernando Moraes. Tá? Todos estão sendo registrados, compilados, então a gente vai fazer. Então, eu queria agradecer vocês por esse depoimento nessa sessão. Nós estamos já aqui com o Fernando, que é do Sindicato da Construção Civil, teve um papel importante. Nós vamos agora abordar, nessa mesma comissão, a parte da cidade, e nós vamos começar aqui, então, ouvindo a dona Maria, representando aqui seu Oswaldo Schenfelder, né, que é sindicalista, foi sindicalista também, né? Passar para o filho, Osmar. Bom dia a todos, meu nome é Osmar Miranda, estou representando meu pai falecido e minha mãe aqui. Eu vou passar para vocês um resumo da história do meu pai nesse período da ditadura que ele foi preso e até o final da vida dele. Meu pai, ele ingressou ao Partido Comunista Brasileiro em 62,
tendo participado de várias reuniões de sua base, em São José dos Campos. Se eu não me engano, esse ano foi fundado o PCB aqui em São José dos Campos. Em 69, ele passou a contribuir mensalmente para o PCB e receber o jornal antigo Voz Operária, que o pessoal conhecia bastante. Em 74, ele recebeu dos militantes do PCB da base de São José dos Campos a determinação de trabalhar para a eleição de candidatos do MDB, no pleito de 15 de novembro de 74. À época, ele era membro da Comissão Municipal do PCB em São José dos Campos. Eu tenho agora o relato dele, no período da sua prisão. Eu acompanhei quando ele juntou os documentos para fazer isso, e até peço desculpa, às vezes, que a emoção às vezes bate um pouco mais forte do que a gente possamos, como diz, controlar. Então, aqui é o relato dele, bem curto, mas, para mim, muito emocionante. Ele foi, em 24 de outubro de 75, meu pai trabalhava era ambulante. Ele foi, entre as 18 e 19 horas, ele foi abordado por 2 pessoas, alegando que era da nome da justiça que eu acompanhasse. Afirmando a ele que deveria passar por um interrogatório de rotina sobre suas atividades políticas e que estaria ele de volta no mesmo dia, mas sempre sobre ameaças direcionadas à minha mãe e eu, que tinha apenas 8 meses no colo dela. O relato dele agora, ele falou que foi obrigado a acompanhá-lo num veículo marca Chevrolet Veraneio de cor azul. Ele nunca esqueceu esse veículo. Toda vez que ele via, ele travava, né? Tinha o estresse daquilo. Adentrou no veículo, disse que deparou com 2 conhecidos dele, sendo um deles o senhor Manuel Reinaldo Damasio, que hoje já é falecido. Viajaram na direção da capital. Em um determinado ponto, eles foram obrigados a abaixar-se, cobriram ele com jornais, e sempre sobre ameaças, né? Que caso se levantassem, poderia acontecer alguma coisa. No período do caminho, um lugar desconhecido, pararam o carro, colocaram o capuz neles e pediram para que não falasse mais nada. Chegaram a um local onde permaneceu a noite toda, sempre encapuzado, sem nenhum conforto, ouvindo inúmeros gritos de todas as espécies, sendo coagido e prestando informações para identificação, como impressões digitais e muitas fotografias. O outro dia, que seria o 25 de outubro, logo de manhã, que eu acho que é o dia mais pesado, encaminharam ele a um recinto que diz ele que desconheço visualmente, e ali, dizendo ele que sofreu todos os tipos de torturas possíveis, como socos, pontapés, choques elétricos em toda a região do corpo, ao ponto de até sentir o cheiro da sua pele queimada. Eu até um dia, depois de adulto, eu conversei com ele e perguntei o que ele sentiu naquele momento. Ele só resumiu para mim a sensação da morte. E sempre sendo obrigado a concordar com quase tudo que eles queriam, e dizia a ele que o mais deprimente era a violação da sua cidadania. Obrigaram ele a declarar o seu voto, tanto do partido, para o partido, né, e para os deputados estadual e federal que ele havia votado, e alguns outros assuntos que ele desconhecia. Ele dizia que todo o tempo que estava nesse local, a parte dianteira fechada, somente com grade, que ficaram quase no relento, sofrendo muito frio. Dormi no quarto, numa beliche de solteiro na parte alta, acompanhado do seu amigo e companheiro Manuel Reinaldo, que saíram aqui de São José juntos e ficaram juntos lá no DOPS. E no dia 5 de novembro, eles foram transferidos, acho que para... Desculpe, até agora sim eles foram transferidos para o DOPS, e sofreram muita pressão psicológica, como o Mobral e outras. Até eu não sei especificar muito o que seria o Mobral. As pessoas que passaram por isso sabem. Depois de várias informações nesse órgão, eles fizeram as fichas deles e liberaram ele dia 6 de novembro em São Paulo, né? Exigindo que ele prestasse um tal de homenagem, sendo um compromisso de que cada quinzena deveria comparecer ao DOPS para assinar uma folha de presença,
que durou aproximadamente 5 meses. Então, daí foi o resumo do momento da prisão do meu pai. Eu participei quando ele formulou isso, né? Eu lembro, até estou emocionado porque eu lembro a postura dele na hora que ele estava relatando isso, fazendo isso, era difícil. Então, a gente também sente essa dificuldade. Eu vou comentar só alguma coisa, as consequências que ocorreu com ele pela prisão, né? Foram tanto familiar, pessoal e profissional. A familiar dizia ele que era uma frustração total, isso são as palavras dele, pois não sabia realmente o que estava acontecendo. E a situação pior foi quando eu tinha apenas 8 meses, quando ele chegou à prisão, eu não aceitava, ele não reconhecia ele. Isso aí para um pai eu acho que é uma coisa muito chata, né? Profissionalmente, após a prisão, como ele foi abordado perante as pessoas, né, durante o serviço, as pessoas, teve a represália das pessoas, um afastamento automático, e freguesias e outros, e até amigos, né? Minha mãe perdendo tudo, sendo poucas pessoas que nos ajudaram. Como meu pai não tinha uma renda, ele era ambulante e dependia da venda. Poucas pessoas que nos ajudaram, mas ajudaram bem. Diz ele, as consequências pessoais seria uma frustração completa, sendo que defendia a cidadania e a prisão política foi consequência da defesa completa da mesma. Bem curto agora, após prisão, o que eu observei do meu pai, conforme eu fui crescendo, fui conversando com ele evitava conversar muito sobre isso para não me expor muito, né? Mas eu mesmo, pelo interesse, eu queria saber. Então, eu apertava ele e a gente observava o dia a dia dele, né? Então, assim, após prisão dele, a saúde dele ficou muito comprometida. Não era a mesma, havia desmaios, né? Debilitou ele bastante, certos tipos de trabalhos, principalmente os trabalhos que ele exercia um pouco mais de força, ele não conseguia mais fazer. Ele sempre comentou comigo, tinha um sonho que ele preparou para viver muito mais do que ele viveu. E queria ver nascer e conviver com um neto, mas infelizmente ele faleceu antes de eu dar esse neto para ele, né? Hoje em dia meu filho tem 3 anos. Meu filho nasceu em 2010 e meu pai faleceu em 2003. Que eu percebi, isso é um relato de eu, que tive um convívio muito próximo com ele, ele conviveu com martírio na cabeça até o fim da vida. Pesadelos da prisão, acordava constantemente berrando à noite. Até mesmo alguns programas que às vezes assistíamos juntos, ele tinha dificuldade de assistir, que você via que a emoção batia mais forte. Ele não deixava transparecer muito isso para mim, mas eu observava. Eu lembro mais, eu sou filho único. Como disse, tive o convívio com meu pai até os 27 anos. Conheci ele bastante. Uma coisa interessante que eu tive curiosidade, perguntei a ele, né, uma vez. Perguntei, pai, se pudesse voltar no tempo, você faria o mesmo? Ele me disse, é claro, eu tenho uma ideologia política. Não lutei para mim, e sim para o futuro de vocês, que seriam os jovens da minha idade, e meu filho, e tudo mais. Uma sequência. E daí ficou marcado na minha cabeça daí, que era a maneira dele pensar. E eu tento seguir isso até hoje. E por resto da minha vida. Para finalizar só a história, durante o processo de aliciado político, né, pelo pedido de anistia política dele, ele me pediu que, se porventura no meio do caminho ele morresse, ele queria que eu continuasse até o fim, brigando por isso, porque ele queria que seu nome fosse anistiado. Independente de valores de indenização ou qualquer outro tipo de oferta. Era questão de, como diz, a sua honra, seu nome. E ele conseguiu ser anistiado político durante em vida ainda, tendo seu nome limpo. Faleceu em 5 de junho de 2003. Perdão, desculpa, é que a emoção bate um pouquinho. Voltando, ele
faleceu em 5 de junho de 2003, livre, anistiado político. E, para finalizar, pelo menos agora o seu nome foi lembrado nos relatos da história do país. Eu acho que isso que nós passamos é eu estou relatando, e daí foi o que nós sentimos junto com ele sempre, né, minha mãe, pelo convívio que nós tivemos, né, muito bom. Tinha essas dificuldades, que de repente a gente sentia alguma coisa que ele se retraiu um pouco. Não queria expor para mim, mas eu acho que foi importante para mim. E daí eu vou carregar isso para o resto da minha vida, para o meu filho e para todo mundo. Você gostaria de falar alguma coisa, mãe? Queria agradecer a oportunidade de estar falando isso para vocês aqui e para deixar marcado na história do nosso país. Obrigado. Realmente é emocionante o depoimento do Osmar, filho do nosso saudoso, querido Oswaldo Miranda Schoenfelder. Mas todos, existe até uma organização em São Paulo, né, que eu estive fazendo um depoimento também, a Comissão da Verdade do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo recentemente, e lá eu fiquei sabendo disso aí, quer dizer, coisa que eu não tinha conhecimento, certo? Mas é uma marca de todos os que passaram pelo DOI-CODE. Né? É realmente, certo? Necessitavam ter, certo, um acompanhamento, certo, psicológico, certo? E isso ocorreu em São Paulo, certo? Mas não chegou até nós aqui no interior, certo? Em São Paulo existe até mesmo, certo? Mas infelizmente, certo? No caso do Oswaldo, do Manezão, certo? Já, do Adegildo, certo? Não é mais possível porque já, infelizmente, os 3 faleceram, certo? Mas realmente eu sentia, certo? Como eles sentiram, certo? Dificuldade, certo? Em conviver, certo? Com a passagem pelo DOI-CODE. Né? Realmente eu passei várias fases, desde 1964, né? Navio Raul Soares, o navio prisão Raul Soares, a base aérea de Santos, o DOPS em São Paulo, o 6º RI aqui do Caçapava, né? Mas realmente o DOI-CODE era um inferno. Né? Ali realmente, a passagem ali, com poucos dias, já marcava o resto da vida das pessoas. Né? Infelizmente, muitas dessas pessoas não tiveram possibilidade de ter esse acompanhamento psicológico, né? E tiveram muita dificuldade, certo? Como eu tive, né? De passar a conviver com esses fatos todos, certo? E até para poder contar, certo? Contar para os filhos, por exemplo. Eu imagino que ele tinha muita dificuldade, certo? De contar isso para vocês, certo? O que ele tinha passado lá no DOI-CODE, realmente. Como eu tive dificuldade, certo? Eu tenho certeza também, o Manezão também teve, o Adelgido também, certo? Enfim, todos, certo? Mas eu acho que ele tinha muita dificuldade, né, em relatar para vocês o que tinha acontecido com ele no DOI-CODE. Sim, até mesmo quando ele relatava, assim, daqui é um resumo, né? As situações, ele relata sobre você, o que aconteceu. Ele sempre enfatizou bastante quando você passava, você e outros amigos dele. Mas, assim, na verdade, foi uma situação que, após que eu fiquei maior, que ele começou a adentrar nesse assunto comigo, e até meu interesse também, né? Porque eu acho que o que é verdade nós temos que saber, mesmo que doa, mas faz parte da história. Isso aí tem que ser passada para frente, né? Então, a dificuldade tinha, eu mesmo tenho a dificuldade, né? Mas pelo menos foi conseguir fazer essa parte. Bem que eu gostaria que ele estivesse fazendo pessoalmente aqui, mas com certeza, se ele estivesse vivo, ele estaria feliz por estar acontecendo isso hoje, porque eu acho que o que vocês passaram, lutaram, foi para ter essa liberdade de expressão e de escolha que não tinham antigamente. Então, só de estarmos podendo fazer isso, já é uma questão de vitória para vocês. Como ele dizia, o que nós fazemos hoje não é para nós, é para o futuro. E vocês, dou os parabéns a vocês que conseguiram isso, estar hoje para nós. Eu acho que depende agora de nós dessa continuidade, dessa
oportunidade de liberdade que nós temos, né? Que não tínhamos antigamente. Eu gostaria de registrar aqui, inclusive, no caso do Oswaldo, no caso também do Manezão, do Manuel Reinaldo Damasio, Manuel Renato Damasio Leal, né? No caso dos dois, certo? No DOI-CODE, certo? Eles foram extremamente solidários comigo, certo? Porque eu não tinha condições de andar, de me movimentar e tal, e os dois é que me ajudavam, certo? Inclusive, o primeiro banho, certo, que eu tomei no DOI-CODE, certo, foram os dois que me levaram, certo, até o chuveiro, certo, para que eu pudesse tomar banho, porque eu estava realmente numa situação lamentável. Dizer, então, foram eles que me levaram, certo, para o banheiro. Certo. Não? Você ia falar, né? O Fernando ia falar. Tudo bem? Então, vamos ouvir agora o Fernando. Márcia, os depoimentos de vocês, que era bom passar para a gente registrar, e também o depoimento que ele fez, que foi por escrito, tem uma carta, então vocês mandam que a gente já coloca nos anais aí no processo, tá bom? Queria aqui registrar a presença do Tenente Paz, né? Eu esqueci de registrar também o Ovídio, está compondo a mesa junto com a gente. Tenente Paz teve um papel importante nesse processo todo na luta contra a ditadura. Então, Fernando, que é do sindicato hoje da Construção Civil, Fernando Rodrigues Nunes, nosso sindicalista que lutou aí bastante contra a ditadura. Com a palavra. Bom dia ainda, bom dia senhoras, bom dia senhores. Eu não tenho muita coisa a falar com relação ao companheiro Manuel. Ele foi presidente do Sindicato da Construção Civil durante 6 anos. Eu era o primeiro secretário dele, entendeu? Foi uma honra muito grande ter o presidente do lado dele, entendeu? E eu não tenho muito, porque o Manuel não comentava muito isso aí, ele falava muito pouco, viu, do que aconteceu lá. Seria muito bom que alguém da família tivesse você ter aí escrito, né? Fica mais melhor. Eu não sei se, eu acho que a família não tem, quer dizer, muito simplesinho. A Imaculada, ela não é uma pessoa politizada, muito simples demais, então acho que não tem nada escrito. E o Manel não falava muito. Eu só sei que eu passei muito medo quando ele foi preso. Eu trabalhava na GM e ele trabalhava na antiga Rodoviária de Rayon. E aí, a coisa que ele me contou foi que os caras chegaram lá, os policiais, né? A paisana, e até você falou outro dia na comunidade aqui, ele usava aquela perua famosa, né? Isso, Ele chegou lá, e aí, na portaria, ele falou, fulano tal, trabalha aqui, trabalha. Aí, pode chamar ele, pode. O porteiro foi lá, chamou. Ele trabalhava de bota de borracha, macacão, do jeito que ele estava lá, ele veio, não sabia o que era, né? Aí chegou, eles falou, olha, agora você nos acompanhe, pegar um depoimento seu, entendeu? Aí ele queria retornar para poder trocar de roupa, não, pode do jeito que está aí, lá não vai demorar muito e tal. Do jeito que estava ali de bota de borracha, roupa tudo, sabe, suja do serviço que estava fazendo, e levaram ele, entendeu? E um detalhe que eu ia para o Luiz Paulo é o seguinte, isso que ele falou aí, eu ia fazer pergunta pelo seguinte, que se o Mané me falou para mim, que quando você saiu lá do famoso chiqueirinho, quem amparou o Luiz Paulo, não vai ficar de pé. Então, quem amparou o Luiz Paulo foi o Manuel e o Oswaldão da Vila Maria. Foi ou não foi? Se você não falar, você faz essa pergunta, porque o Manuel me falou isso aí. Entendeu o que é? Então, gente, eu não tenho muito o que falar do Manuel, não, porque um companheirão meu, entendeu? Já falecido, a Imaculada, que podia ter alguma coisa dela, se ela fosse politizada, assim, tudo, que essa ela tinha dado uma carta e tal, alguma coisa, ela não tem. Tem que ela não tem, porque ela é muito simplesinha, tudo. Ela não é pessoa que participa de comunidade, assim, sabe, sempre caseira, né? Tem 2 filhas, as filhas politeias também, né? Tem as 2 irmãs do Manuel, né? Também, porque quando ele foi preso, ele morava junto com a mãe dele, numa casa só, morava ele, as 2 irmãs dele, e as 2 filhas dele, e aqui era pequena, mas morava junto, e a Imaculada, né?
Então, mas eu acho que as pessoas não têm esse cuidado de estar marcando, anotando alguma coisa. A hora que tem a oportunidade, eu pergunto para a Mãe Imaculada ou para as irmãs dele, se não tem alguma coisa escrita, alguma carta, tá bom? Aí eu trago vocês aqui, tá bom? Obrigadão pela oportunidade. Registrar que nós vamos pedir à Comissão da Verdade de Brasília, a Comissão da Verdade não, a Comissão de Anistia, o processo do Manuel e o processo do Oswaldo. Então, a gente pede os dois para, né, passar aqui para o Oswaldo pediu. Osmar, né? Não pediu, não? Presidente, eu trago à Comissão da Verdade uma informação que eu recebi e que realmente é objeto, certo, do nosso trabalho. Né? Eu recebi uma informação, né, de que um vendedor de carros da antiga Santos Dumont, em São José dos Campos, chamado Jonas, ele era vendedor de carros. Né? A Santos Dumont era uma agência de veículos e tinha oficinas também, tinha uma oficina ligada à distribuidora de veículos. Né? E esse Jonas, ele era vendedor de carros. E ele não tinha papas na língua. Né? Ele falava para todo mundo que ele era comunista. E de peito aberto, né? Naquela época, certo? Início da década de 70. Né? E o que me narraram é o seguinte, que um belo dia, né, ele saindo do trabalho, né, ele foi abordado por um carro preto, desceram 2 pessoas, né, colocaram ele no carro, né, e sumiram com ele. Tempos depois, familiares foram a Santos Dumont, procuraram informação, notícia dele, ninguém tinha notícia mais dele, e nem esses familiares que foram procurá-lo. Né. Não tenho mais detalhes, certo? Mas, evidentemente, o registro profissional dele deve existir. Né. O primeiro nome dele é Jonas. Né. Mas seria, talvez, importante, certo, uma divulgação para saber se algum familiar ainda resida na cidade, certo, para realmente tirar essa dúvida, certo, sobre esse vendedor de carros, Jonas, que desapareceu num momento, certo, e não se sabe se ele reapareceu, né, depois disso, certo, porque até os familiares dele andaram procurando por ele, e como, naquele tempo, certo, ninguém tinha condições de reclamar alguma coisa, né, porque se reclamasse, certo, também poderia ser preso. Né? Então, eu acho que a comissão poderia tomar alguma providência para levantar esse caso, certo, que eu recebi informação de pessoa realmente digna, pessoa confiável, certo, e que trabalhou junto com ele, né, e tem essa narrativa da prisão que ocorreu dele, certo, quando ele deixava o trabalho dele na Santos Dumont, né, e realmente esse companheiro de trabalho dele nunca mais teve notícia dele também. Né. Então, é um caso que eu acho que caberia à Comissão da Verdade de São José dos Campos, né, investigar e procurar saber o que aconteceu com o Jonas. Bom, vamos tentar descobrir, procurando a empresa, o ex-dono da empresa, para pegar o registro profissional no Ministério do Trabalho, com o nome inteiro. Né? Bom, nós vamos ter a próxima, e vai ser para o ano que vem, nós vamos abordar a Faculdade de Arquitetura e de Urbanismo, vai ser a primeira. Nós vamos ter ainda, estamos combinando com o sindicato para fazer a luta pela anistia, isso em fevereiro, eles estão pedindo para que seja em fevereiro. Então, provavelmente, nós vamos mudar a ordem das audiências. Nós ainda temos Movimento Estudantil Josoense sobre a ditadura militar de 64 a 85 e a perda e a reconquista da autonomia política. Também isso deve ficar para março. Então, Robson Marinho, essas pessoas, a gente já podia ver com agendas, se é possível ter uma agenda para vir depor, né, o ex-prefeito Bevilá com o Robson Marinho, para março, né, que deve ser a última. Então, eu queria aqui agradecer a presença de todos, do ex-reitor Charles Quinze, do professor ex-reitor Cecchini, do professor Armando Milioni, do Fernando, que veio fazer o depoimento aqui do Manuel, que sindicalista que esteve preso,
Ovídio, nosso assessor dessa comissão, também que lutou bastante contra a ditadura militar, teve preso. Maria, Osmar, que são da família, muito obrigada. O governo brasileiro já pediu as desculpas, mas nós de São José queremos também dizer que somos solidários e se nos somamos essa história para o Brasil e para São José também. Tá? Senhor Pedro Lobo, Luiz Paulo e Tonhão Dutra. Então, nós estamos encerrando. Essa é a última desse ano, da audiência pública, da Comissão da Verdade, em função já do recesso parlamentar, que é na segunda semana de dezembro. Então, nós vamos retomar na primeira semana de fevereiro. Tá? Então, queria desejar a todos um feliz ano, bom Natal e Ano Novo. E em fevereiro nós estamos novamente retomando os trabalhos. Até lá, vamos ver se a gente consegue localizar o Jonas. E mesmo em relação às outras audiências, nós já conseguimos localizar alguns estudantes da ETEP, né, que estão morando em São Caetano. Tal. Então, mas as pessoas, com essa pauta, podem, inclusive, tentar localizar para vir depor nessa audiência. Tá? Então, bom dia a todos, muito obrigada. Está encerrada a presente sessão. Deixa eu registrar aqui formalmente. Está encerrada a 5ª audiência pública. Agradecemos a todos, nada mais havendo, declaro encerrada. Obrigada. Foi sem intervalo. Estava aqui o intervalo aqui várias vezes. Tem um café.